Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos irmãos. Grande satisfação estar nessa casa de oração, nesse culto de celebração da Páscoa. E nós queremos aproveitar esse momento para compartilhar com os irmãos o conceito e a apresentação bíblica do que realmente a Páscoa significa. Eu, nessa caminhada de fé há mais de 23 anos, servindo a Deus, desde criança, toda vez que eu ouvia falar da Páscoa, me via à mente ovos e chocolates. Quando eu ia para a escola, fazia-se aqueles desenhos do coelho e ovos de chocolates. E tudo que eu ouvia acerca da Páscoa tinha ligação com ovos de chocolate ou coelhos. Íamos nos comércios, estava alguma coisa lá sobre Páscoa, mas o que se associava à Páscoa era ovo de chocolates ou um coelho. Você vai ao shopping e quando tem alguma decoração, sempre está associado Páscoa ou coelho. E desde criança eu cresci vendo essa apresentação da Páscoa. E todas as crianças ainda recebem essa informação da sociedade, associando Páscoa com o ovo de chocolate e com o coelho. Aí nós vamos crescendo e quando vamos tendo contato com a fonte, com a verdade, você vai entender realmente que a Páscoa não tem nenhuma ligação direta com esses dois elementos. Nós percebemos na história que toda vez que temos uma data especial que remete a Cristo ou algo que ele fez, as religiões pagãs dão um jeito de criar alguma coisa para distrair a atenção das pessoas, tirar o foco delas para outra coisa. Sabe-se hoje que um dos grandes recursos do mágico, ou podemos dizer que a ferramenta principal de um mágico hoje, é chamar a sua atenção para um ponto, quando no outro ele faz a mágica. Então ele quer te enganar aqui e chama a sua atenção aqui. Você olha para cá e você é enganado aqui. E no final você percebe que ele chamou a sua atenção para um outro ponto. Hoje o que nós percebemos na sociedade existe um trabalho muito bem organizado para tirar o foco das pessoas sobre aquilo que realmente significa. 25 de dezembro é uma data que comemora-se o Natal, e nós sabemos que Natal é para relembrar o nascimento de Porém, quando chega no Natal, eles dão ênfase à figura do Papai Noel, o homem de gorro com um saco de presentes, e você vê a Coca-Cola faz propaganda Papai Noel, e todas as propagandas têm ligação com Papai Noel no Natal, quando o foco seria o nascimento de Jesus Cristo. A Páscoa fizeram a mesma coisa com isso. As religiões pagãs colocaram o ovo de Páscoa, que representa a fertilidade, e também o coelho, multiplicação. Então eles querem passar uma mensagem de fertilidade, multiplicação, uma mensagem disfarçada para as pessoas e tirar realmente o foco do que realmente a Páscoa significa. Como nós somos cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé e conduta. E tudo na vida nós precisamos saber exatamente o que significa, qual que é a origem da Páscoa. E é esse exato tema que eu quero passar aqui para a igreja, sobre o que realmente significa a Páscoa, qual é a origem da Páscoa e qual a ligação que existe entre a Páscoa e Jesus Cristo. Porque nós sempre estamos ouvindo nas igrejas, nos nossos cultos, nessa época principalmente, Jesus é a nossa Páscoa, Páscoa refere-se à ressurreição, sempre estamos ouvindo, Mas muitas pessoas ainda não conseguem compreender qual é a ligação, a conexão entre realmente a Páscoa, quando ela foi instituída, qual é o acontecimento envolvendo a origem da Páscoa. Então é importante nós sabermos o que aconteceu, qual foi a motivação da criação da Páscoa, E lembrando que a Páscoa não foi algo que um ser humano criou, não foi algo que um líder religioso desenvolveu para atrair as pessoas ou para entreter as pessoas. A Páscoa tem uma origem divina e essa origem tem ligação com um acontecimento muito importante na história da humanidade que acabou sendo marcada como a Páscoa. Como base para a nossa breve meditação, eu quero que você, por gentileza, abra a Bíblia em Êxodo capítulo 12.
onde temos aqui a origem da Páscoa. A epígrafe diz: a Páscoa de Deus, a libertação. A minha tradução é um pouco diferente, é um pouco mais próxima do original hebraico, por isso pode ser que você perceba alguma diferença de palavras, mas o sentido é sempre o mesmo, tá? Então, no capítulo 12 de Êxodo, nós temos a seguinte informação, escrita aqui por Moisés, dizendo assim: disse Yahvé, ou disse o Senhor, a Moisés e Arão na terra do Egito. Então já começa dizendo que quem disse essas palavras a seguir foi o próprio Deus para Arão e para Moisés. E o que é que ele disse? Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se ajuntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, ou pães sem fermento, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a pesa, ou a Páscoa de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé, ou Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrarei como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrarei por decreto perpétuo. Amém? Apenas, queridos, até aqui, nós temos, portanto, essa passagem escrita em Êxodo, uma criação da Páscoa vinda diretamente de Deus. E por que a Páscoa foi necessária e foi criada? Para nós entendermos, temos que recuar um pouquinho, lá para Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz para ele assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão tinha uma esposa, Sara. Esta mulher não podia ter filhos, todos conhecem a história. Quando Deus disse isso para Abraão, ele com certeza passou para sua esposa. Ela entendeu que não podia gerar criança, então tentou ajudar Deus. Era comum na época uma mulher pegar a sua serva e entregar para que deitasse com o seu marido e tivesse uma semente, né? Era cultural isso na época, depois foi proibido lá no futuro, mas isso era uma cultura. Então Abraão, a mulher de Abraão pega a serva Agar para que deitasse com o seu marido Abraão, e desta junção nasceu o Ismael. Ismael não era o filho que Deus havia prometido para Abraão. Deus disse que Abraão teria um filho com a sua esposa, não com a serva. E aí sabemos que Ismael cresceu e deu muita dor de cabeça no futuro, porque de Ismael nasceram depois os árabes, depois o filho da promessa, que foi o Isaac, veio os palestinos, e até hoje se tem essa briga, né, por causa dessas duas gerações. Deus disse que de Sara e Abraão nasceria o filho da promessa, que era Isaac. Aí nasceu Isaac. Isaac se casa
e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, como nós conhecemos a história, ele acaba por enganar o seu irmão, pega a sua primogenitura, o seu pai já estava bem velho, ele consegue enganar seu pai, e ele então pega aquela bênção da primogenitura, que era a bênção dada ao mais velho. E por conta do engano que Jacó deu ao seu irmão Esaú, Esaú ficou muito nervoso, muito enfurecido, e quis procurar a vida de Jacó para matar. Jacó teve que fugir, portanto, para uma terra distante, para não ser morto pelo seu irmão. Lá ele ficou muito tempo, lá ele se casou, e teve muitos filhos. E a Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos. E os 12 filhos de Jacó, cada um encabeçou uma tribo. E desses 12 filhos, um deles chama-se José. José é aquele garoto que todo mundo conhece, que teve um sonho, que o sol e a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Então ele vai, conta o sonho para os seus irmãos, eles ficam nervosos, e acabam vendendo José para o Egito. José é levado para o Egito, e lá ele é abençoado por Deus, e onde ele põe as mãos prospera. E aí você conhece a história, a mulher de Potifar, a casa onde José morava, botou o olho em José, quis a todo custo se deitar com José. José era um homem fiel a Deus, ele não quis fazer isso, a Bíblia diz que ele fugiu, e por causa disso, aquela mulher criou uma calúnia, dizendo que José tentou abusar dela, ou se deitar com ela, e por causa disso, pegaram José e colocaram de novo na cadeia. Depois de um tempo, conhecemos a história que o rei tem um sonho, e apenas José é capaz de interpretar, porque um dia, quando ele estava preso, houve um copeiro e um padeiro, e um deles, no caso do copeiro, ele teve um sonho, e José disse que o sonho do copeiro significava que ele voltaria ao seu serviço novamente. E José disse assim: olha, quando você for lá, você se lembra de mim, porque eu estou preso. E aí ele voltou para servir o rei, o copeiro voltou a servir o rei, e esqueceu de José. Porém, Deus não se esquece das suas promessas. O homem esquece daquilo que diz, mas Deus não esquece. Deus havia mostrado lá atrás para José. E quando Deus mostra, ele se encarrega em cumprir o que ele promete. No momento específico, o rei teve um sonho, ninguém interpretou. Então aquele copeiro se lembrou de alguém que podia interpretar o sonho, você conhece a história, e disse: olha, José pode fazer isso. Aí José vai, é trazido à presença do rei, ele interpreta o sonho do rei, o rei diz: olha, você é o camarada que tem um espírito excelente, ninguém aqui no Egito é capaz de gerenciar esse grande país como você, porque o sonho do rei dizia que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então era preciso uma pessoa muito inteligente para administrar o Egito naquele período, para se preparar para o tempo da crise. E então José foi o único homem competente para aquilo. Aí chamaram José, José assume o comando, começa a governar, e naquele momento houve fome na terra, e todo mundo tinha que buscar comida no Egito. E aí nesse momento os irmãos de José vêm para o Egito, e aí naquele momento, depois de um tempo, ele se apresenta para os irmãos, assim: olha, eu sou o irmão de vocês, vocês me venderam, mas eu estou aqui, Deus me abençoou. E eles choram, e você conhece a história. Aí José vai e diz assim: olha, eu quero que vocês venham para cá, eu quero trazer a minha família para o Egito. Aí nesse momento, José traz a sua família para o Egito, e eles se instalam ali na terra de Gósen, uma terra fértil, produtiva do Egito, e ali a sua família, que era em média de 75 pessoas ali, acabam crescendo, e por 430 anos eles ficam no Egito. Enquanto José era o governador, a sua família era favorecida. Só que depois José morre, entra um outro rei que não conhecia José, e aí ele começou a oprimir o povo de Deus, isto é, oprimir os descendentes de Jacó. Quando Deus fala com Jacó, houve um momento que ele estava voltando, ele teve um encontro com o anjo muda o nome dele para Israel, e a partir daquele momento, todos os descendentes de Jacó passam a ser conhecidos como descendentes de Israel. Então, quando eu falar povo de Israel nesse contexto, nós estamos falando de descendentes de Jacó. Eles estavam agora no Egito, um grande número de pessoas. Este grupo, chamado povo de Israel, era o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido para representá-lo na terra. Lá atrás, para Abraão, lá em Gênesis, Deus havia avisado para Abraão que os seus descendentes ficariam 400 anos cativos no Egito, como prisioneiros.
Quando aconteceu a morte de José, entra um outro rei, e esse rei começa a oprimir o povo de Deus. Por quê? Porque o Egito, eles dependiam da mão de obra dos hebreus, isto é, dos israelitas. Quem fazia o Egito crescer era o povo de Deus. Então, como eles eram um povo grande, se esse povo se rebelasse contra o faraó, eles sairiam da terra e o Egito ficaria sem mão de obra. Então o que eles pensaram? Bom, nós precisamos oprimir essas pessoas porque eles estão crescendo demais, e se eles crescerem mais, nós vamos ter problema com isso. E aí foi nesse momento que Deus levanta o grande líder Moisés e diz: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, porque o meu povo está sofrendo. A Bíblia diz logo no capítulo 3 de Êxodo, que eles começaram a clamar a Deus, eles começaram a sofrer tanto, porque trabalhava demais, e era muito sofrimento, e eles começaram a pensar: o que está acontecendo? Nós somos prisioneiros, nós estamos sofrendo, onde é que está Deus? Deus, socorre a gente, por favor, nós não aguentamos mais tanto sofrimento, esse governo está nos oprimindo. E eles começaram a clamar a Deus: Deus, socorre a gente, nós estamos sofrendo, nós não aguentamos mais essa vida aqui. Aí Deus, lá dos altos céus, Ele ouviu a oração do seu povo. Porque não há ninguém que clama a Deus com o coração quebrantado e contrito, que Deus não olhe e atenda. Era o povo de Deus pedindo socorro, e Deus prontamente ouviu: eu vou socorrer vocês. Aí Deus vem na terra e chama um homem chamado Moisés: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito, do sofrimento. Mas Deus, como é que eu vou falar? Eu tenho dificuldades. E aí aquela conversa com Deus e Moisés, Deus disse assim: Moisés, eu sou contigo, você vai falar com o faraó. Mas Deus, o faraó não vai liberar, porque o povo é a mão de obra do Egito. O Egito cresce por causa do povo, ele não vai liberar. Então eu disse: vai lá que ele vai liberar. Ele vai liberar. E aí nós conhecemos a história, que o faraó não quis deixar. Moisés chega para faraó e fala: faraó, Deus manda você liberar o povo dele, para adoração para o deserto. Esse pessoal tem que sair daqui. Faraó: não vou liberar. Tem condição de liberar vocês? Não vou. E aí, naquele momento, Deus começou a mandar as pragas para o Egito. Cada praga que Deus mandou é para abater uma divindade pagando o Egito. Cada praga era para atingir uma divindade pagando o Egito. E aí Deus mandou uma praga, mandou 2 pragas, mandou 3, 4, e Faraó não deixava o povo sair. Até que chegou um momento que Deus falou o seguinte: olha, avisa que ele não vai liberar, então agora eu vou julgar o Egito com a morte dos primogênitos. Os mais velhos de cada família, os filhos mais velhos, vão morrer, porque eu vou julgar esse povo. Eu vou descer no Egito e vou julgar as pessoas que estão oprimindo o meu povo. Só que é o seguinte: quando o juízo vier, vai vir sobre o Egito, e o meu povo está sobre o Egito. Então precisa acontecer algo, é preciso haver uma proteção nesse povo, para que quando o anjo da morte passar, não atinja eles. Aí Deus vem para Israel, para Moisés e Arão, e diz assim: Arão, Moisés, eu quero falar algo para vocês. Eu vou descer no Egito e vou destruir os primogênitos, eu vou matar os primogênitos, eu vou julgar os egípcios, tá? Nesta noite. E eu quero que vocês façam algo que vai marcar a saída de vocês daqui. Eu quero que vocês entendam o que eu quero que vocês façam, porque o que eu vou te ensinar, vocês têm que seguir na risca, porque isso que eu vou ensinar para vocês é algo importante. Vocês vão fazer o seguinte: no dia 10, e aí ele começa dizendo: este mês seja para vós o princípio dos meses. Inclusive na França teve até uma confusão, porque o grupo que acreditava nisso entendiam que o ano novo era abril, e a tradição diz: não, é dezembro para janeiro. E aí começaram aquela confusão, porque não, Deus disse que o ano novo é abril. E aí Deus fala assim para eles: olha, o ano novo, esse será o ano novo. Esse será o ano novo para vocês, que esse mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Era o dia 10 de Abib, que no nosso calendário corresponde a meados de final de março para abril. Então mês de abril seria
esse mês que é a Abib, que você vê no calendário judaico. A ordem era essa: você vai falar a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês. Então no dia 10 daquele mês, o chefe da família, o homem da casa, deveria pegar um cordeiro. Ele tinha que separar um cordeiro com menos de um ano. Esse cordeiro não poderia ter mancha, não poderia ter mácula, não poderia ter nenhum defeito. Olha aqui a ideia que Deus estava colocando. O chefe da casa tem que pegar um cordeiro. Ele tem que pegar esse cordeiro, separar o cordeiro no dia 10. Separa o cordeiro, porque no dia 14 ele vai ser imolado. Mas antes do dia 14, dia 10, você tira ele, separa ele do meio dos outros, coloca no lugar separado, no dia 10. E vocês vão estar observando. E aí, do dia 10 até o dia 14, todo dia, o chefe da família ia lá e observava o cordeiro para ver se estava tudo ok com o cordeiro. Não podia ter mancha, não podia ter nada de errado, tinha que estar exatamente como Deus disse. No dia 11 ele foi lá e observou. No dia 12 de novo ele chega lá, no dia 13 ele observa. Preparou o cordeiro, estava em observação. Depois, quando chegou no dia 14, se a família fosse pequenininha, eles chamavam o vizinho, porque eles tinham que comer o cordeiro todo. Caso sobrasse parte do cordeiro, eles tinham que queimar o cordeiro. Então, se a família fosse pequena e não desse conta, ele poderia chamar o vizinho para participar da Páscoa com ele. Aí, eles, no dia 14, eles iam lá, pegavam aquele cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, fazia o ritual. Aí eles imolavam o cordeiro, junto com o cordeiro, a ordem foi: vocês não podem cozinhar isso. Isso aí tem que ser grelhado. Vocês têm que preparar exatamente assim. Aí eles ensinaram como tinha que preparar, cortar tudo, todas as partes do cordeiro, tinha que ser servido na refeição. Aí eles faziam aquela refeição. Quando eles faziam a refeição, terminaram, imolaram o cordeiro. Quando você mata o cordeiro, sai o sangue. Então eles pegavam o sangue do cordeiro, e a ordem foi: pega o sangue e vocês vão colocar no umbral da porta. Por quê? Na cultura egípcia havia uma crença de que o mal entrava pelas portas. Então os egípcios, eles costumavam escrever nomes de divindades pagãs, nomes de deuses egípcios, nas portas, porque na cabeça deles, se colocar nome de divindade na porta, o mal não entra. Hoje temos as crendices por aí, né? As pessoas colocam um monte de coisa nas casas, né? Alguns até crentes põem, deixa a Bíblia no Salmo 91, dentro da estante, lá na sala, para o diabo, no Salmo 91, para o diabo não entrar lá, né? Tem um pessoal que tem esse hábito. Então eles tinham essa crença de colocar o nome da divindade. Como eles haviam ficado tanto tempo no Egito, então acaba pegando um pouco da crença. E Deus estava se comunicando com a linguagem, com a cultura egípcia. Só que nunca eles fizeram isso. Eles colocavam nomes, nunca colocaram sangue. Isso era um fato novo no Egito. Deus disse: pega o sangue do cordeiro e põe nas portas. Aí você fala: mas que ideia é essa de pegar sangue? Por que sangue? Você vai ver na Bíblia o conceito de sangue. Deus ele trata sobre sangue. Na Bíblia, o que é sangue? Sangue é a vida. Ele começa a falar sobre a questão do sangue. Então ele falou: pega o sangue do cordeiro. Mas que cordeiro é esse? Cordeiro imaculado, sem mancha, cordeiro perfeito, um cordeiro com menos de um ano, aquele cordeiro que eu expliquei para vocês, perfeito. Pega o sangue dele e aí vocês colocam no umbral da porta. Por quê? Porque quando eu descer no Egito e olhar para aquele sinal de sangue, eu vou passar por cima. Aí é o significado da palavra pesa, Páscoa. Páscoa se refere ao momento quando Deus olhasse o sangue do cordeiro, ele ia, passar por cima. A palavra Páscoa significa passar por cima, pesa. Esta será a vossa Páscoa. Então a ideia de Páscoa, que Deus estava passando para o povo era o seguinte: Páscoa, vai ter um momento que eu vou passar por cima, quando eu olhar para a porta e ver o sinal de
sangue. Ele estava dizendo o seguinte: na porta que tiver sangue, vai ter vida. Na porta que não tiver sangue, juízo. Onde tem sangue, tem vida. Onde não tem sangue, tem juízo. Repita comigo: onde tem sangue, tem vida. Onde não tem sangue, tem juízo. Era essa a mensagem que ele estava passando. A porta que tiver sangue, preservação. Onde não tiver sangue, juízo. Aí naquele momento, ele passa, o anjo passa lá, olha para a porta, vê o sinal de um sangue. Só que não era o sangue de qualquer animal. Era sangue de um cordeiro imaculado perfeito. E aí quando ele olha para o sangue, o anjo passa por cima. Páscoa, Páscoa. Quando ele vai para outra casa, vê o sinal de sangue. Páscoa. Quando ele olha para outra casa, sinal de sangue. Páscoa. Quando olha para outro, sinal de sangue. Páscoa. Quando olha para outro, sinal de sangue. Páscoa. Outra sangue. Páscoa. Onde tem sangue? Páscoa. Páscoa, Páscoa. Vida, vida, vida. Onde não tinha sangue, grito, choro e lamentação, morte. Esta será a vossa Páscoa. Aí, o que isso tem a ver com Cristo? Legal. Essa aqui é a origem judaica. Isso aconteceu dia 10 de Abib, 10 de abril. Aí eles pegam, dia 10 ali, separa o animal. Hoje, no caso, seria, no calendário nosso, 29 de março. Eles pegam um animalzinho ali, separa ele para o dia 10, no dia 14 ele é imolado. Dia 14 é ele imolado. Vamos para o Novo Testamento. Como que isso se cumpre em Cristo? A Páscoa, aqui foi dito que tinha que ser algo perpétuo, ele tinha que estar repetindo. Nós encontramos na palavra de Deus, lá em Mateus 21, versículo 1 até o 11, nós temos o início da chamada Semana Santa, a semana que antecede o domingo da ressurreição. Então, um domingo antes da ressurreição, diz a Bíblia que o cordeiro, esse cordeiro, como que eu sei aquele cordeiro? Eu sei porque um dia que João Batista estava batizando, eles diziam: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados. De repente aparece Jesus, pisa ali naquela areia quente, e aí quando ele olha para Jesus, o próprio João Batista, ele fita o olho em Cristo e ele fala algo espetacular. Ele dá um grito e diz: atenção a todos olham para este homem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus para as pessoas como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha a ideia de Cordeiro. A ideia de Cordeiro ela é antiga, ela está apontando para Cristo no Novo Testamento. Aí João Batista já apresenta para todo mundo que Cristo é o Cordeiro. No nosso calendário, sendo dia 29 de março, do ano 333 depois de Cristo, é o dia em que Jesus entra ali, em Jerusalém. Ele precisa se apresentar, é a separação, é a observação. Ele chama um jumentinho, aí ele sobe no jumentinho e entra na cidade. Quando ele entra na cidade, as pessoas começam a dizer: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele foi apresentado para as pessoas, isso ali no domingo anterior à ressurreição. Quando foi na segunda-feira, nós temos Mateus 21, ali o versículo 12, na segunda-feira de novo, ele está lá dentro do templo. Ele se apresenta para as figuras religiosas, sacerdotes, os religiosos. E ali ele faz a purificação do templo. E expulsa os cambiadores, está fazendo negócio ali dentro. Diz assim: olha, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Este lugar será chamado casa de oração. Isso na segunda-feira, ele faz a purificação do templo. Quando é na terça-feira, ele dá o discurso da destruição do templo, o fim dos tempos. Ele fala sobre o princípio de dores e começa a dar aqueles ensinamentos sobre o final dos tempos. Quando nós chegamos, isso está lá em Mateus 24, você começa a ver o princípio das dores. Na quinta-feira, na quarta-feira, que está em Lucas 22, 1 até 2,
Na terça ele dá o discurso. Na quarta-feira é dito, é o dia em que Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Ele se alia com as autoridades e vende Jesus por 30 moedas de prata. Quarta-feira, o dia de sofrimento, o dia de tristeza. Quando é na quinta-feira, que seria praticamente, se foi apresentado no domingo, quinta seria o dia da imolação do cordeiro. Mas por que não foi? Porque a Páscoa, Jesus, ele não apenas quis que as pessoas a celebrassem, quis que as pessoas continuassem participando daquele ritual judaico. Jesus precisava ensinar para aquelas pessoas o que realmente significa a Páscoa. Então ele diz, eu quero comer com vocês a Páscoa. E aí você percebe na quinta-feira, lá em Mateus 26, a partir do versículo 17, Jesus chama os discípulos, ele prepara a ceia, e aí ele come a ceia, e depois ele pega o pão e diz, esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Isso aqui é o meu corpo que eu estou oferecendo por vocês. Isso aqui é o meu corpo, a minha carne, o meu sacrifício. Vocês nunca podem esquecer do que eu estou fazendo por vocês. Depois ele pega o vinho, que era comum na cultura judaica também na Páscoa. Esse aqui é o meu sangue que é derramado por vocês. Ele estava celebrando a Páscoa. Todos os judeus sabiam muito bem qual era a origem da Páscoa. Quando vinha a Páscoa, os judeus lembravam de um cordeiro que era morto à tarde. Eles lembravam de um sangue que era derramado e era colocado nos umbrais da porta. Eles lembravam de todo o contexto de sofrimento no Egito, que eles fizeram a Páscoa e logo depois eles saíram libertos por Deus. E aí Jesus vem com a ideia de pão e de vinho e disse, toma isso daqui, isso aqui é o meu sangue que é derramado por vós. Depois que ele celebra a ceia com os discípulos, eles cantam um hino, isso numa quinta-feira. Quinta-feira à noite eles vão para o Getsemane, aí eles vão orar. Aí ali Jesus afastou um pouquinho e começou a orar. E ali a alma dele começou a se agoniar. Ele começou a se angustiar. A pressão era tão grande sobre ele, que os vasos, as glândulas sudoríparas, começaram a estourar. E deu-se a mistura de sangue com água. E Jesus começou a suar gotas de sangue. E a pressão foi grande, porque naquele momento a humanidade toda estava aprisionada pelo pecado. Estava todo mundo condenado, como Paulo escreve em Romanos 3:23, salvo engano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De acordo com a Bíblia, todo mundo ficou debaixo da condenação do pecado por causa de Adão. Então ninguém tinha condição de ir para o céu, estava todo mundo condenado. E naquele momento, Jesus estava sofrendo toda a pressão dos pecados nossos sobre ele. Quando Isaías fala lá no 53, salvo engano, os nossos pecados, as enfermidades estavam sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo o nosso pecado estava sobre Cristo, e naquele momento ele sofreu a pressão do pecado e começou a derramar gotas de sangue. De repente, ele volta para falar com seus discípulos, e eles estão dormindo. E ele diz, vocês não conseguem pelo menos ficar uma hora vigiando comigo? E Jesus começou a orar. Daqui a pouco aparece o Judas, que já tinha recebido. Dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus, naquele momento de traição, ele olha para Judas e não o condena. Ele não reprime. Ele oferece a amizade e diz, amigo, o que fizeste? Quem é que no momento está sendo traído por uma pessoa, chama o camarada de amigo? Jesus disse, amigo, o que fizeste? Ele deu um beijo em Jesus. Os soldados pegam Jesus, levam ele, isso tudo quinta-feira à noite, levam ele para ser julgado. A lei judaica não permitia ninguém julgar ninguém à noite, era proibido por lei. Eles quebraram a lei e durante a noite começaram a julgar o caso de Jesus Cristo, tentando encontrar algum crime nele. Julgaram ele, no outro dia pegaram Jesus,
chicotearam Jesus, pegaram um azorrague, as pontas com aqueles ossos de carneiro, e aí dava aquelas chibatadas nas costas de Cristo, e quando eles puxavam aquele azorrague, abria buracos enormes na pele de Jesus. A história diz que aquilo dava para você ver os tendões dentro da pele. Quando aquele azorrague puxava, saía a pele junto, e Jesus começou a ficar todo ferido, todo deformado, e tanto sangue descia. Aí cumpriu-se o que Isaías disse, porque ele era sem parecer e sem formosura. Ele apanhou tanto, ficou tão feio, que perdeu a aparência, ficou feio. Tanto golpe, tanto sofrimento, tanto sangue. E eles cortaram Jesus e deram várias chicotadas nele. Depois zoaram, ainda zombaram deles. Tu é o rei do judeu. Pegaram a coroa de espinho, aquelas espinho da Índia, bem grandão. Confeccionaram uma coroa, colocaram aqui na cabeça dele. Pegaram uma cana e bateram na coroa. E quando bateram na coroa, aquele espinho entrou no seu crânio e o sangue começou a descer. Aí nós estamos vendo um cordeiro começando a ser sacrificado. O sangue começou a descer. Pegaram Jesus, tiraram as suas roupas, porque hoje você vê nas pinturas bonitas, colocam Jesus com aquela roupinha. Na verdade, na época não tinha roupa nenhuma, era pelado, porque era para você humilhar a pessoa. Você tinha que expor as pessoas publicamente, não tem que ter roupa, é pelado. Tiraram a roupa dele. Depois que eles bateram nele, pegaram um manto vermelho, tu é rei, pegam um manto vermelho, colocaram em cima dele, e depois, imagina aquele manto colando nas feridas de Jesus Cristo assim, colou nas feridas, depois eles pegam aquele manto e tira com tudo, e quando tira as feridas, abre de novo. Aí veio a sede, deram vinagre para tentar amenizar a dor dele, pegaram uma cruz de 35 a 50 quilos, colocaram nas costas de Cristo, e agora disse, agora você vai lá para o monte chamado Caveira, o monte do sacrifício, é lá que vai acontecer a sua crucificação. E ele vai se arrastando, já teve uma noite difícil, apanhou, estava cheio de sangue, e aí ele é levado, e cai, e quando ele cai assim de peito, naquele momento o peso da cruz cai sobre si, e os estudos médicos dizem que quebrou as suas costelas. E aquela costela quebra por dentro e fere os seus órgãos e começa a dar hemorragia. E aí ele levanta de novo. E alguém diz, levanta rapaz. E ele levanta, alguém vai lá e ajuda ele a pegar a cruz. E ele pega a cruz de novo com muita dificuldade. E vai levando. Dava mais ou menos 500 metros de distância até o local da crucificação. E ele tem que percorrer essa distância. E ele cai de novo, novamente o seu tórax bate no chão e quebra a sua costela. E ele tem que continuar. Ele poderia dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Alguém poderia soprar no seu ouvido, você é bobo rapaz, você veio do céu, você é filho de Deus, você é Deus, o que é que tu está fazendo aqui na terra? Para que tanto sofrimento? Para essas pessoas que não valem nada, essas pessoas que falam mal de você, cuspirem em você, essas pessoas não têm valor, você não precisa fazer isso, para que morrer por essa gente? E o que motivava Jesus continuar, era você, era eu, era a sua família, os seus filhos, a nossa sociedade, todos nós. Jesus tinha na mente quando ele estava indo em direção à cruz. O cordeiro estava indo em direção ao sacrifício, porque o sentido era, se o cordeiro não morre, não tem Páscoa. Se o cordeiro não morre, não tem Páscoa. Naquele momento, Jesus vai, de repente ele chega. E quando ele chega ali naquele local, ele já está todo ensanguentado, ele já está fraco, ele já está sem força. Eles levantam aquela cruz, pegam Jesus, pegam um prego enorme e prega sobre os seus pés e bate com o martelo. E a sua mãe está ali chorando e os discípulos chorando. O que está acontecendo? O cordeiro está sendo sacrificado. Pega outros pregos, prega numa mão. Alguns dizem que foi colocado aqui no punho. E depois, quando ele caiu, o prego rasgou e veio para cá. Aquela cruz, há quem diga que não era para ele, porque era Barrabás. Barrabás era o ladrão, era ele que deveria ser morto.
Mas o Cristo foi o sacrifício substitutivo, a substituição. Morreu no lugar de outra pessoa. Puxam Jesus para poder alcançar o local da cruz. E quando puxa, esse osso do ombro, clac, desloca. Quando desloca, comprime o pulmão. E neste momento, ele começou a se esforçar para manter-se respirando naquele momento. Porque comprimiu o pulmão, a costela quebrada, sangue, ficou com dificuldade de respirar. Aí ele olhou para o céu e ele estava, quando eles ofereciam ali o sacrifício, cortava, tinha que untar as 4 partes do altar com o sangue. Naquele momento, a primeira parte de Cristo, a cabeça, o sangue, a coroa untou a sua cabeça, as mãos, o outro lado do altar, a outra mão, o outro lado, e o pé, o outro lado. As 4 pontas foram untadas com o sangue do Cordeiro. E ele consegue força e olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Por que o Senhor não condenou essas pessoas? Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E enquanto ele estava, isso era 9 horas da manhã, quando ele foi crucificado. Quando ele ficou agonizando até 3 horas da tarde. Foram 6 horas de sofrimento. Não foi uma morte rápida. Jesus não morreu pela cruz. Jesus morreu por asfixia. Ele não conseguiu respirar porque o pulmão comprimiu, faltou ar, ele não conseguiu respirar e morreu. E nunca ninguém morria tão rápido na cruz como foi o caso de Cristo. Mas enquanto ele tinha fôlego, ele olhou para o céu e disse: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Naquele momento, a Bíblia diz que o astro-rei, o sol, deixou de dar a luz, ficou escuro, a terra começou a tremer, a natureza reagiu. O que está acontecendo? Por que o sol escurece? Por que tem terremoto? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, e essa morte agora está trazendo benefício para quem nela acredita. O diabo ficou muito nervoso. Depois, isso aconteceu numa sexta-feira, 9 da manhã, 6 horas de sofrimento. Quando foi 3 da tarde, ele morre por asfixia. E aí eles pegam o corpo de Cristo, colocam no túmulo novo. E aí passou o sábado de tristeza, o sábado onde os discípulos choravam de tristeza. O nosso mestre morreu, ele morreu. Aí naquele sábado um soldado disse assim: olha, vem cá, foi dito, esse homem quando vivo falou que ele ia ressuscitar no 3º dia. Pode ser que alguém vai roubar o corpo dele, coloca guardas lá para guardar. E aí foram 2 guardas para guardar o sepulcro de Cristo, e estavam guardando. Quando passou aquele sábado, e os guardas guardando. Quando foi domingo, no dia 3 de abril, que foi, hoje é 5 hoje, né? É 5 hoje, sim? 5. No dia 3 de abril, no nosso calendário, dia 3 de abril, foi o dia que Jesus morreu. No dia 4 de abril, sábado, houve aquela guarda, preparado para proteger o corpo. Dia 5 de abril do nosso calendário, pouco antes das 6 da manhã, domingo bem cedo, quando começava a raiar o dia, a Bíblia diz que as mulheres vão lá. As mulheres vão lá. Quando chega, cadê o corpo do meu mestre? Alguém roubou o corpo do meu mestre. O que aconteceu? Aí alguém aparece para ela e conta para ela e disse: ele ressuscitou. Avisa as pessoas que ele está vivo. As mulheres saem. Gente, mulher não tinha credibilidade na época. O que uma mulher falava não tinha credibilidade. Tanto quando ia contar o número de pessoas, não incluía mulheres. Mulher não tinha credibilidade.
O fato de um judeu escrever que foi uma mulher que foi lá e viu que não estava e disse que não tinha, colocou mulher na história. O fato de pôr uma mulher na história é uma prova de que Jesus de fato ressuscitou. Chama todo mundo. De repente Pedro sai disparado correndo. Eu quero ver isso de perto. Quando Pedro chega lá, ele olha e vê que não tem mais ninguém na sepultura. Tinha um chale dobradinho. Estava dobrado lá, no local que ele estava. E na cultura judaica, quando alguém fazia uma refeição e deixava a toalha toda bagunçada, ninguém mexia na mesa, porque significava que a pessoa ia voltar. Mas quando a pessoa deixava dobradinho, significava, eu vou voltar. Se está bagunçado, eu não volto mais. Mas se está dobrado, indica, eu vou voltar. Eles entenderam aquilo ali dobrado. Opa, esse homem está vivo. Aí daqui a pouco, diz a Bíblia que Jesus aparece para todos os discípulos, mais de 500 pessoas, e muita gente viu Jesus ressurreto. Naquele momento, ele fica 40 dias com as pessoas na terra, dá as instruções para eles por 40 dias, dá tempo dele restaurar Pedro que havia o negado, e deixa todas as orientações para as pessoas, e diz, ide ao mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, ensina as pessoas tudo o que eu vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o que vocês têm que passar para as pessoas é o seguinte, e aqui eu vou finalizar. Dos benefícios da morte de Cristo. A morte de Cristo na cruz, o seu sangue derramado, traz para nós o perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que a morte de Cristo, por causa da morte de Jesus, os seus pecados, os meus pecados, que me condenavam ao inferno, que me separava de Deus. Isaías 59, versículo 2, os vossos pecados e as vossas iniquidades, porque pecado significa errar o alvo, iniquidade é a prática consciente do pecado, é quando você passa a linha vermelha, você torna o pecado um estilo de vida, isto é, iniquidade. E aí ele diz o seguinte, os vossos pecados e as vossas iniquidades afastam você de Deus, o pecado de vocês condena vocês, mas quando Cristo morreu, o pecado de vocês é perdoado. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Segundo benefício, reconciliação com Deus, lá em Romanos 5 e 10, através do sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados, isto é, o pecado separa, o sacrifício reconcilia, hoje você tem paz com Deus. Terceiro benefício, justificação, Romanos 5 e 1, fomos justificados pelo sangue de Cristo. O que é justificado? Você tem culpa e pela sua culpa você tem que pagar o preço, você é culpado. Justificar é tirar a sua culpa e dizer, você não tem culpa nenhuma, porque a sua culpa está sobre Cristo. Esse é o benefício da morte também, a justificação. Redenção, 1 Pedro 1, 18 a 19, nós somos redimidos. O que é redimir? É quando você paga o preço por outra pessoa. Você era escravo do pecado, agora Cristo compra você e diz assim, você agora é meu filho, e eu coloco em você o meu Espírito Santo. Você foi remido. E aí, você recebe, em Hebreus 10 e 19, o sacrifício dele. Lembra que eu falei, Isaías 59, que o pecado separa você? O sacrifício aproxima. Lá em Hebreus 10 e 19, diz que, tendo pois ousadia, para entrarmos no santo do santo pelo novo e vivo caminho. Você tem acesso a Deus agora através do sacrifício de Cristo. Não precisa chamar, pastor Lafayette, ora por mim por favor. Irmão, ora por mim lá, irmão. Irmão, ora por mim por favor. Tu está brigado com Jesus? Por que você mesmo não ora? Não, é porque, não. O sacrifício de Cristo abriu acesso. Qualquer pessoa que está debaixo desse sacrifício tem acesso direto diante de Deus.
Você pode orar na sua casa, no seu carro, que Deus vai ouvir você, meu irmão. E o último benefício para nós finalizarmos, o texto brilhante, o textuário da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Um dos grandes benefícios da morte de Jesus é saber que quando você partir dessa vida, você vai continuar vivendo com Ele para sempre. E no grego, vida eterna não é apenas uma vida sem fim, é a zoe. Vida eterna significa a vida de Deus dentro de você. Aleluia. E aqui para finalizar eu quero, põe na tela aqui por gentileza, 1 Coríntios 5 e 7. 1 Coríntios 5 e 7, eu quero ler com você essa passagem aqui. Tem como pôr, por gentileza? E aqui eu finalizo. A Páscoa, ela representa libertação, reconciliação, paz com Deus, vida eterna, redenção. A Páscoa significa proteção pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus nunca quis que isso fosse esquecido, por isso ele falou, isso tem que ser perpétuo, nunca esqueça. Vamos ler comigo, né? Todo mundo junto. Jogue, vamos ler em voz alta, 1, 2, 3. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi ressuscitado. Jesus, Paulo está dizendo que Jesus é a nossa Páscoa. Quando você lê na Bíblia que Jesus é o Cordeiro Pascal, você entende que o Cordeiro e o sangue representou lá no passado, Cristo cumpriu. Páscoa tem a ver, portanto, com sangue de Cristo sobre aqueles que foram comprados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Quem recebe essa palavra pode aplaudir Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.